Hello, guys. Good evening. How are you? Good evening. Hello, teacher. How are you? Yeah, I'm pretty fine. Thank you very much. Só tô com muito calor. Hello. Onde eu moro tá fazendo muito calor. Alright, guys. So let's start the class. Vamos começar a aula. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo intermediário / avançado com a unidade 89, na qual nós vamos ver os usos de both, both of, either, either of, neither, neither of. O either e o either of também podem ser pronunciados como either, ok? Na Inglaterra é either, nos Estados Unidos é either. E o neither e neither of também podem ser pronunciados como neither ou neither of. Vamos lá, então. Ok, então as palavras both, neither e either são usadas em duas situações. Primeiramente, podem ser usadas acompanhadas de substantivos. Exemplo, você quer comer fora e você tem duas opções de restaurante, então você diz both restaurants are good, ou seja, ambos os restaurantes são bons, ou seja, os dois restaurantes, as duas opções de restaurantes são boas. Neither restaurant is expensive. Só um instante. Neither restaurant is expensive. Ou seja, nenhum dos dois restaurantes é caro. Então, enquanto aqui eu estou falando que os dois é alguma coisa, no caso aqui são bons, aqui é nenhum dos dois é caro. We can go to either restaurant. Nós podemos ir em qualquer um dos restaurantes. Então, both significa ambos ou os dois. Neither é nenhum dos dois. E either é qualquer um dos dois. I haven't been to either restaurant before. Eu nunca fui a nenhum dos dois restaurantes. Percebam aqui que o either agora virou nenhum. Ali era qualquer um. Um instante. Aqui em cima era qualquer um e aqui já é nenhum. Por que que isso aconteceu? Por que que a mesma palavra virou... primeiramente era qualquer um e depois virou nenhum? Porque já havia o haven't, que já está Isso. na negativa. Exato, porque o verbo aqui está no negativo, ok? Então, quando o verbo está no negativo, o either deixa de ser qualquer um dos dois e vira nenhum dos dois. Também é possível usar both, neither, either sem o substantivo. Por exemplo, which do you prefer, basketball or tennis? O que você prefere, basquete ou tênis? Aí a pessoa vai lá e responde, it's hard to say, I like both. É difícil dizer, eu gosto dos dois. Então, dos dois o quê? Dos dois esportes, né? Então, eu não vou repetir os esportes. A pessoa já falou. Então, eu posso usar o both sozinho. A mesma coisa vai acontecer com neither e either. Vejamos os exemplos. Is your friend British or American? Neither, she's Australian. Então, a sua amiga é britânica ou americana? Nenhum dos dois, ela é australiana. Então, aqui, o neither se refere à nacionalidade da amiga. Okay? Então, para não repetir, eu uso o neither sozinho. Do you want tea or coffee? Either, I don't mind. Você quer café ou chá? Chá ou café? Qualquer um, eu não me importo. Então, a mesma coisa que aconteceu aqui em cima está acontecendo aqui embaixo. O either se refere tanto a chá quanto a café. Vamos para o próximo slide. Both of, neither of, either of são usados com the, these, my, tones, etc. Então, depois dessas palavrinhas, both of, neither of, either of, eu posso usar tanto um artigo definido, quanto um determiner,
né, que aqui no caso seria o these, que é esses, aqueles, ou aquelas. My, que é um possessive adjective, ou seja, um adjetivo de posse, ou também com um genitivo, que indica a posse de algo. Vejamos aqui alguns exemplos. Não, antes dos exemplos, aqui está escrito assim: disse both of the restaurants, both of those restaurants, etc. E não both of restaurants. Então, depois desse both of, eu preciso de alguma coisa para complementar. Se nós formos pensar no português, não vai fazer muito sentido. Então, por isso que eu falo, sempre que a gente está aprendendo inglês, a gente tem que detach a little bit. Ou seja, nós temos que nos afastar um pouco, desapegar um pouco do português, porque daí não vai fazer sentido. Se bem que, no português, nós falamos ambos os, mas nós não colocamos ambos dos, que é o caso do inglês. Né? Ao pé da letra estaria ambos dos restaurantes são bons. Então, nós não fazemos isso no português. Nós não usamos o of, né? Nós só usamos o artigo que vem depois. Então, ambos os restaurantes são bons. E percebam que essa é a mesma tradução se eu tivesse falado both restaurants are good. Ok? Então, a presença de of these não altera a tradução, porque no português nós não temos essa nuance aqui, nós não temos essa variação dentro do ambos. Neither of the restaurants we went to was expensive. Então, nenhum dos restaurantes a que fomos é caro. Então, aqui, mais uma vez, eu preciso do the, ou preciso do this, my, e qualquer outra palavra que especifique, ok? Do que eu estou falando. Se tem o of, tem que ter o the. O último exemplo. I haven't been to either of those restaurants. Eu nunca fui a nenhum desses restaurantes, porque aqui está no negativo, então o either vira nenhum, igual eu já havia explicado no slide anterior. Ok? Então, depois do of, eu tenho que ter alguma coisa para especificar. Aqui eu estou falando destes restaurantes, né? Ou melhor, daqueles restaurantes. Ok. Próximo slide. Não é preciso colocar of depois de both. Só um instante. Ok. Então, não é preciso colocar o of depois do both. Mas, se eu não colocar o of, não significa que eu não vou poder colocar o this ou qualquer outra coisa que esteja especificando. Então, por exemplo, eu posso falar both of these restaurants are good, ou se não, both these restaurants are good. As duas expressões, as duas frases estão corretas. Também é possível usar both of, neither of, either of, mais, us, you e then. Quem lembra o que seria isso aqui? O que é us, you e then? São os object pronouns, ou seja, são os pronomes quando eu transformo eles em objeto. Aqui vejamos alguns exemplos. Can either of you speak Russian? Então, alguém de vocês dois fala russo? Essa parte aqui apareceu mais para baixo, mas foi um erro de edição aqui. Era para estar aqui em cima. Então, se eu falo can either of you speak Russian, eu estou falando com duas pessoas, porque either é apenas usado para duas pessoas ou para dois objetos, duas instituições, dois animais, ou seja, são duas entidades, ok? O outro exemplo, I asked two people how to get to the station, but neither of them knew. Então, eu perguntei a duas pessoas como chegar à estação, mas nenhuma das duas soube me dizer. Então, aqui, mais uma vez, nós estamos vendo o uso de object pronouns. Neither of them, nenhuma das duas. Coloca-se both of antes de us, you e then. Neste caso, o of é obrigatório. Então, nós vimos ali em cima
que o of não era obrigatório. Mas a partir do momento que eu coloco object pronouns, aí passa a ser obrigatório. Ok? Exemplo, both of us were tired. E não both us were tired. Ok? Então, both of us. Ambos de nós, ou seja, nós dois estávamos cansados. Depois de neither of, pode-se usar um verbo conjugado no plural ou no singular. Você que vai escolher. Okay? Então, neither of them is at home. Ou, se não, neither of them are at home. Ou seja, o verbo to be no singular ou o verbo to be no plural. Não importa, é eu que vou escolher o que usar. Então, neither of them is at home seria nenhum dos dois estão em casa. E aqui embaixo também, a mesma tradução. Nenhum dos dois está em casa. No português, eu sempre tenho que colocar no singular, porque nenhum é ninguém. E no português, ninguém seria um singular. Ok? No inglês, não. No inglês, tanto faz. Você que vai escolher. Is ou are, ou qualquer outro verbo conjugado no singular ou no plural. Ok, vamos para o próximo slide. É possível usar both, algumas palavras aqui, e o and. Vejamos aqui alguns exemplos. Both Chris and Paul were late. Ou seja, tanto a Chris quanto o Paul estavam atrasados. Então, both e and seria o nosso tanto quanto. Então, os dois estavam atrasados. Tanto a Chris quanto o Paul. I was both tired and hungry when I arrived home. Então, eu estava tanto cansado quanto faminto quando cheguei em casa. Então, tanto quanto outra vez. Nós também usamos o neither com o nor. Okay? Aqui, como é qualquer um, então não é uma inclusiva. Ok? É uma alternativa. Então, por isso que eu uso o nor. Então, nenhum e nem outro. No português, a gente usa o nem, ou não e nem. Por exemplo, neither Chris nor Paul came to the party. Nem a Chris e nem o Paul vieram à festa, ou foram à festa, depende do referencial. Ok, então, nem a Chris e nem o Paul. Neither Chris nor Paul. There was an accident next to our house, but we neither saw nor heard anything. Então, houve um acidente próximo à nossa casa, mas nós não vimos e nem ouvimos nada. Então, aqui já é diferente, não é nem, é não e nem. Agora, o either, como eu disse que lá no neither era uma alternativa, o either também é alternativo. E como é afirmativo, eu vou usar o or. É afirmativo a partir do momento que eu uso o verbo no afirmativo. Se é um verbo no negativo, aí ela vai ter um significado negativo, mas gramaticalmente falando, ela é afirmativa. Vejamos aqui os exemplos. I'm not sure where Maria's from. She's either Spanish or Italian. Isso seria em português. Não tenho certeza de onde a Maria é, ou de onde a Maria vem. Ela é ou espanhola ou italiana. Então, o either or seria o nosso ou, né? Essa expressão que a gente tem no português. Ou espanhola ou italiana. Either Spanish or Italian. Either you apologize or I'll never speak to you again. Ou você pede desculpas, ou eu nunca mais falo contigo. Então, mais uma vez, o ou e ou. Ou você pede desculpas, ou eu nunca mais falo contigo. Ok? Vamos para o último slide sobre essas palavrinhas. Compare either, neither, both, que são usados para duas coisas, com o any, none e all, que é usado para mais de duas coisas. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo. There are 2 good hotels here. Então, isso significa há 2 bons hotéis aqui. Já do outro lado, nós temos There are many good hotels here. Há muitos bons hotéis aqui.
Então, aqui eu estou falando de 2, aqui eu estou falando de muitos. Mas aqui é só para exemplificar o que vem abaixo. You could stay at either of them. Ou seja, você poderia ficar em qualquer um dos dois. Já do outro lado, you could stay at any of them. Você poderia ficar em qualquer um deles. Okay? Então, aqui é qualquer um dos dois e aqui qualquer um deles. Porque aqui eu estou falando de mais de um hotel. São muitos hotéis. Aqui são só 2 hotéis. We tried 2 hotels. Nós experimentamos 2 hotéis. We tried a lot of hotels. Nós experimentamos vários hotéis. Então, na hora de usar o neither e o both vai ficar neither of them had a room. Nenhum dos dois tinha quartos disponíveis. Já do outro lado, nós temos none of them had a room. Nenhum deles tinha quartos disponíveis. Então, o none se refere a mais de um. Ou, aqui no caso, como é negativo, né? É nenhum, mas quando eu estou considerando um universo com mais de 2 entidades, com mais de 2 coisas. E aqui, both of them were full. Ambos estavam lotados, ambos estavam cheios. E aqui do outro lado, all of them were full. Todos estavam lotados. Então aqui eu estou me referindo apenas aos 2 hotéis aos quais eu experimentei, né? E aqui eu estou falando de todos os hotéis, porque eu fui a muitos, eu experimentei muitos hotéis. Ok? Então, both, neither, either são sempre utilizados apenas para 2 coisas, para 2 pessoas, para 2 objetos, para 2 animais e assim por diante. Ok? Podemos ir aos exercícios? Ok, vamos lá então para os exercícios.